Olá, seja muito bem-vindo à série Entre Pais, Personagens Bíblicos. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado até aqui. Você que é novo, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe, nos deixe saber com um comentário como que o nosso conteúdo tem chegado até você. Sou muito feliz por ter você aqui. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, a tua vida e também a tua família. Esta série nós estamos analisando personagens bíblicos na sua paternidade. E hoje, no terceiro episódio da série, nós já temos 2 gravados na playlist Entre Pais. Se você entrar aqui no canal, você vai verificar que existem 2 episódios. A análise da paternidade do rei Davi, a análise da paternidade também do sacerdote Eli. E cada análise foi feita por um pastor amigo, que é um convidado aqui da série Entre Pais. E hoje eu tenho um prazer imenso de ter comigo o meu pastor para analisar a paternidade de Jacó. Esta série, na verdade, surgiu de uma conversa entre eu e ele no intervalo entre um culto e outro, e começamos a conversar sobre paternidade, e ele já puxou Jacó, abriu a Bíblia, eu digo, tá aí uma série boa para a gente fazer. E hoje eu tenho um grande prazer e satisfação de receber aqui o meu pastor Benho Lopes. Obrigado, pastor. Obrigado, Moisés. Obrigado por me inserir nesse contexto, e jamais podia imaginar que aquela conversa ia gerar tanta coisa boa. E que Deus abençoe você aí na sua casa. Vamos falar um pouquinho sobre paternidade. Maravilha. Para quem não sabe, pastor Benhur Lopes é pastor da Abba Church, aqui na cidade de Marlborough, no estado de Massachusetts. Nos faça uma visita, quer saber mais sobre a nossa igreja, nos conhecer um pouco mais, newaba.com. Só entra lá e tem todas as informações. Pastor, Jacó, nós começamos a conversar naquele dia e tantos pontos controversos na sua paternidade que a gente, às vezes, numa leitura desatenta, não percebe, não é? Jacó é um personagem assim, que eu gosto muito. Há muito tempo que eu leio sobre ele, que eu estudo sobre ele, em vários momentos, em várias facetas. Né? Desde do potencial enganador, como a mentalidade forte, que sabe aproveitar a oportunidade de fazer bom negócio. Né? Mas, para aqueles que se lembram, a história de Jacó e Esaú, que vem de toda aquele favor de Deus que alcançou Isaac e Rebeca, quando os 2 meninos estavam para nascer, no processo de parto, aconteceu algo bem inusitado, porque saindo Esaú primeiro, Jacó sai segurando o calcanhar dele. Então tem um desenrolar muito interessante, que ficaria para um outro bate-papo. Mas a gente vai falar do Jacó agora, que logo depois da fuga, porque com a compra do direito de ser o filho mais velho dentro de casa, por um cansaço extremo de Esaú, porque nunca faça negócios, nunca tome decisões sobre estresse. Você vai olhar para o imediatismo, para o momento, e vai perder a visão de longo prazo. Bom, tudo bem. A história bíblica vai dizer que por esse negócio feito com Esaú, cai a ficha de Esaú. Uhum. Ele se sente traído pelo irmão e jura o irmão de morte. Então, por isso, Jacó tem que fugir. Jacó foge, e nessa fuga de Jacó, ele vai ganhando a sua maturidade, sua experiência com Deus, vai dormindo sobre rocha e cabeça sobre pedra, e vai vendo a porta dos céus, até que ele vai para a terra de Labão, e lá ele trabalha para o seu parente, e ele começa a trabalhar por amor, porque ele se apaixonou por Raquel, queria ter Raquel de todo jeito, só que o seu tio, agora, de alguma forma, ironicamente, parece que ele está pagando um preço, né? Diz, não posso te dar Raquel, porque você precisa primeiro casar com a mais nova. E ele casa com Lia, trabalha mais 7 anos, e lá vai, toda aquela história que você conhece. Mas a ideia aqui é tratar essa paternidade dele. Porque a Bíblia vai dizer que a Lia, agora, ela se torna bem-aventurada como mulher, porque ela vai dando filhos a Jacó, né? Então, quando a gente lê em Gênesis capítulo de número 30, dos 4 primeiros filhos que Lia deu a Jacó, a ordem ficou assim. Primeiro nasceu Rubem, depois nasceu Simeão, aí vai nascer Levi, depois vai nascer Judá, aí nós temos uma sequência de Isacar, Zebulon, e aí nós temos a única menina desse time aqui, que é a Diná, né?
Mas esses 4 primeiros filhos, eles já vão sendo carregados de uma série de informações. Porque Rubem, quando nasce, Rubem significa o primeiro. Então, um primeiro filho Lia deu a Jacó. Uhum. Então, poxa, eu abençoei o meu senhor Jacó com um filho. Foi o primeiro. Depois ela logo tem Simeão. E quando ela tem Simeão, Simeão significa o famoso ou aquele que deixou a sua mãe famosa. Porque 2 filhos havia dado. E 2 homens, né? Porque E a cultura 2 da homens. época era assim, né? Até hoje na cultura. Eu sou de Foz do Iguaçu, eu e minha esposa, onde tem uma fortíssima cultura árabe que absorve muito desse tempo aqui. E para eles, filhos homens, 1 já é muito favor, 2 incomparável, é muita bênção, enfim. Aí nasce o terceiro, que é Levi. Quando Levi nasceu, Lia faz uma declaração, ela diz assim: quem sabe, né? Oxalá esse filho una o meu marido a mim, atraia o esposo para mim. Então, Levi significa aquele que atrai o esposo para a esposa. Aí pode ser aplicado também, embora o contexto levítico de adoração muda completamente depois com a igreja, mas cabe bem ser aplicado que toda atitude levítica que adora tem o poder de atrair o noivo para a noiva, o esposo para a esposa. Então, o bom levita adorador, ele traz o céu para a terra. E aí o 4º filho nessa ordem foi Judá, e quando Judá está para nascer, ela diz assim, ó, por este filho louvarei ao Senhor. Portanto, se chamou Judá. Então, Judá significa louvor. Então, por essa razão, Jesus é o leão da tribo de Judá. Vem da linhagem. Né? Jesus é o leão da tribo que celebra. Então, a celebração, louvor e adoração é importante. Tudo bem. E a família vai crescendo, os filhos vão vindo. E a Raquel estava impedida de gerar até o momento em que Deus libera Raquel para gerar. Então, quando Raquel gera, ela dá a Jacó 2 filhos, José e Benjamim. José e Benjamim. Tudo bem. Olhando assim de longe, se você tem uma leitura muito rápida, muito apressada do que está acontecendo, você não presta atenção naquilo que é o assunto nosso aqui hoje. Paternidade e conflitos familiares. A figura do pai, a presença do pai, ele tem essa autoridade, ele tem esse governo, ele tem essa graça, ele tem esse dom, ele tem isso de Deus. Ele traz o governo, ele traz a estabilidade. Né? Usualmente a gente costuma dizer, quando a mãe quer impor alguma coisa sobre os filhos, ela já diz assim, ó, vou falar pro seu pai, hein? Vou falar pro seu pai, hein? Há um texto bíblico no livro de Salmos, há um momento no livro de Salmos que a Bíblia vai dizer assim, instruir-te-ei, ensinar-te-ei pela minha palavra, mas guiar-te-ei pelos meus olhos. Então, eu me lembro quando o meu pai, ainda antes de todo o processo do acidente que nos trouxe para a igreja, quando meu pai queria me dar uma direção, porque eu era muito arteiro, muito bagunceiro, meu pai não falava. Ele olhava para mim e olhava para a cadeira. Pronto. Eu saía do lugar e sentava na cadeira. Com os olhos ele me dava governo. É interessante, né? O que acontece? À medida que essas crianças vão crescendo e vão se tornando homens, fica claro que Jacó sempre amou Raquel e não amava da mesma forma a Lia. Ele honrava a Lia porque ela lhe dava filhos. E aí nós temos 2 indivíduos aqui na cena, que é o primogênito de Lia com Jacó e o primogênito de Raquel com Jacó. Então nós temos Rubem e nós temos José. A história bíblica vai dizer o seguinte, que todas as vezes, né, um dia a Raquel, ela olhou Rubem, né, vindo do campo, trazendo mandágoras para Lia, como presente para sua mãe. Aí Raquel disse assim para Lia, ah, quem me dera se eu tivesse uma criança. Quem me dera se eu tivesse um filho que também me trouxesse mandágoras. Nesse contexto, José e Benjamim ainda não haviam nascido. Aí Lia negociava com Raquel a noite de Jacó. E a Bíblia vai dizer assim, ó, faz o seguinte, Jacó te ama muito, Raquel. Eu peço que Rubem lhe entregue mandágoras em meu lugar.
e me dá você, Jacó, por mais uma noite para que se deite comigo. Então, havia um negócio, né? Parece que é um rito, né? Um costume da época. Mas imagine para Rubem, como filho, observando as tentativas da mãe em chamar a atenção de Jacó, para que fosse amada por Jacó, sendo que toda a atenção de Jacó era devotada a Raquel. É o nome, né, pastor, de Levi, demonstra esse desespero, essa ânsia dela, não é? Essa ânsia. Então, essas crianças crescem observando o pai sendo negociado, a mãe precisando pagar a noite do pai para cuidar, para estar com ela, em troca de mandrágoras. Tudo bem. Veja que se nós não observarmos como pais esse ambiente entre os filhos, por mais que naquela cultura ele tinha 2 esposas, mas não muda. Eram 2 esposas, mas era um pai só para todos aqueles filhos. Bom, o que isso vai afetar lá na frente? A história vai dizendo que chega o tempo em que Jacó entende que precisava voltar para perto do seu irmão, para um processo de reconciliação, né? Porque ele nunca se sentiu, ele sempre se sentiu mal por aquela situação. Então ele faz um plano: eu vou voltar, vou rever o meu irmão, né? E vou preparado, porque pode ser que o coração dele ainda esteja violento. E eu não sei o que pode acontecer quando ele me vê. Aí Jacó tem uma atitude bem complexa. Por quê? Porque ele ganhou, ele ficou muito rico, prosperou muito, cresceu muito os seus servos, filhos. Esses são os filhos das esposas. Tem as gerações das escravas. Cresceu muito a comunidade dele, a paternidade dele. E aí ele tem a seguinte atitude. Quando ele vai na direção do irmão, o irmão diz que, a Bíblia diz que Esaú vem de lá para cá com 400 homens armados. 400 homens armados. Toda essa história aqui, gente, está entre Gênesis capítulo 29 até Gênesis capítulo 37. Então você lê tudo isso que eu estou falando, você lê aqui nesses capítulos entre 29 a 37. Aí Jacó diz o seguinte: eu não sei o coração do meu irmão, vai que ele está violento ao ponto de matar tudo que eu tenho. Então ele resolve fazer uma distribuição dos filhos. E a Bíblia diz que o primeiro contingente lá na frente, ele coloca uma quantidade de animais, para como se fosse assim, vou compensar pagando por isso. Ele coloca uma quantidade de animais. A Bíblia diz, coloca as suas escravas e filhos, Elia e seus filhos. E a Bíblia diz, e por último, em segurança, guardou Raquel, José e Benjamim. Ele equiparou a esposa às escravas, jogou. Exato. Então, se Esaú viesse de lá para cá violento, quem morreria primeiro? Lia, com Rubem, com Simeão, com Levi, com Judá, com Isacar, e todo mundo. Todo mundo ia morrendo. Todo mundo ia morrendo primeiro. Mais uma informação, mais um registro de memória em Rubem. Em todos os filhos, mas eu preciso fazer isso destacado em Rubem por um detalhe. Então veja só. Rubem percebeu a preferência por José e Benjamim. Rubem observou a luta da mãe diária para ter a atenção do pai. Tinha que se pagar por uma noite. Rubem observou a forma com que o pai avaliou, colocando eles como pelotão de frente para encarar o tio raivoso com 400 soldados. 400 homens armados. Se ele vem de lá para cá e o coração dele não é mudado, ele matava eles por primeiro. Certo? Tudo bem. O que isso vai acontecer lá na frente? Lá na frente, agora, estão todos grandes. Toda a turma, todos os filhos por Lia eram pastores e operários de campo. José foi colocado como supervisor deles. Benjamim era protegido, era o mais novo. Quando os irmãos estão cansados de todo aquele aparente privilégio de José, eles tramam a morte de José. Então o pai manda José a cuidar dos filhos, o pai manda José a estar com os irmãos para checar se todos estavam
organizados no processo do cuidado dos animais e tal. E aí eles decidem matar José. Rubem se sensibiliza com o ato de morte. Mas a Bíblia vai dizer que é Rubem quem pega José e empurra na cisterna. Não, a gente não vai matar ele. Porque na mente de Rubem, eu não quero ser tão violento ao ponto. Mas é ele. E há um momento em que José olha para Rubem e diz assim, por que você está fazendo isso comigo? E ele empurra José na cisterna. Então, silenciosamente ali, era como se Rubem estivesse dizendo assim, cara, é complicado de explicar. Você não tem ideia o que eu passei. Toda uma somatória. Eu preciso amenizar um pouco essa discriminação que o nosso pai causou na gente. E ele empurra José na cisterna. Então, esse conflito vai se desenrolando ao longo de todos esses capítulos. E uma coisa que eu acho legal na Bíblia é essa coisa de Deus. Deus permitiu aos escritores da Bíblia que a memória deles fosse ativada para que escrevessem a respeito da humanidade dos personagens. Sim. É isso que faz a Bíblia, torna a Bíblia extraordinária. Deus não ocultou fragilidade, a humanidade. Deus não tirou, ele não escondeu isso. Deixou lá, claro, né? E Jacó, ele vai chamando a atenção da gente, como pai, especialmente para quem tem mais filhos, o perigo que é você dar privilégio a um filho em casa, a escolher de forma a privilegiar, ou ser mais atencioso, ou ser mais disponível. A gente não tem ideia que isso está causando um conflito muito grande no futuro. Às vezes inconscientemente, como foi o ato de Rubem empurrando José na cisterna. Ele está dizendo, desculpa, José, é muito complicado, não dá para a gente falar sobre isso agora. Uma hora a conta chega, né, pastor? Uma hora a conta chega. Então, alguns pais precisam levar em conta isso, né? Essa história, a primeira vez que eu compreendi isso nela, que eu estava estudando realmente sobre isso, sobre conflitos familiares, ela me chamou muito a atenção, porque às vezes nós somos tendenciosos, para quem tem mais filhos, de ter uma certa preferência por um ou pelo outro. E a exemplo de Deus, eu acho que você já ouviu essa expressão, Moisés, Deus só tem filhos únicos, porque todos são únicos para Deus, né? Os nossos filhos são diferentes, eu digo lá em casa, a partir de nós, eu e a Vivi, o Ben e o Arthur, mesma barriga, mesma casa, mesmo ambiente, completamente diferentes. Eu passei isso em casa também. Não é? Você tem a Zoe e o Noah, é um casal maravilhoso de filhos, são personalidades diferentes, gerados na mesma barriga, do mesmo pai, criado no mesmo ambiente. Então, pode ser que um ou outro se sobressaia de alguma forma, de repente aprende coisas mais rápido, o outro não tanto, é mais criativo, o outro não é tanto, um se parece mais com o pai ou mais com a mãe, por isso tem algum outro privilégio. Não, nós precisamos ser gestores de emoção e de equilíbrio para os nossos filhos. E existe uma coisa, pastor, que é muito destrutiva e que às vezes os pais não percebem e fazem até não de maneira intencional, que é a comparação. Faz isso porque o teu irmão faz assim, porque as notas do teu irmão, e isso gera uma ferida terrível, porque eles levam essa coisa de ou competição a qualquer custo, ou sempre frustração por não ser bom o suficiente, porque ele tem medida de comportamento, de resultado. É assim que meu pai me gerava. E sabe que isso é transferido até para a relação com Deus, né? Porque as pessoas, a grande maioria das pessoas que tem conflito na sua relação com Deus, é porque elas olham para Deus a partir dos olhos do Pai. E até isso, não sou suficiente para que Deus me abençoe, não sou suficiente para que Deus olhe para mim e me ajude, etc, etc. Então, cabe bem essa reflexão nesse instante aqui. Então, essa paternidade de Jacó, ela é uma paternidade de alerta, é uma paternidade de observação e responsabilidade quanto à forma com que a gente lida na criação dos nossos filhos
é uma exortação quanto ao privilégio que a gente dá para um ou para outro. Então, é isso que nós começamos a conversar aquele dia, que marcou tanto para a gente, né? Aí, como que eu organizo isso? Porque quem está assistindo agora pensa assim, tá, então como é que eu me organizo na condição de pai para que eu não cometa os mesmos erros, né? As mesmas falhas que Jacó teve em dar privilégios, em ser seletivo, né? Em dar exclusividade e tal. Eu fiz umas anotações especiais para isso, para que servisse para esse podcast aqui. Então, primeira coisa que eu preciso considerar, que eu vejo aqui, por exemplo, o amor precisa ser igual para ambos os filhos. Isso precisa ser igual para ambos os filhos. Porque o favoritismo de Jacó, claro, ficou claro a preferência, fez com que o amor fosse um amor por interesse ou que nem existisse. Então eu preciso entender que o amor precisa ser igual por todos eles. Até o mais rebeldezinho, que leva mais tempo para entender alguns processos. Os filhos não são iguais. Eu sei que tem muita gente na igreja que vem e fala, pastor, como pode, pastor? Os dois vêm juntos para a igreja, mas esse aqui, o que tem feito comigo? É verdade. É amor igual, sem limites. Eu nunca esqueço da declaração da filha do Billy Graham, no funeral dele. Porque a filha do Billy Graham teve muitas dificuldades com os filhos. Um dos filhos, envolvimento com drogas. O que é pastor hoje. Que é pastor hoje. A filha saiu de casa, teve um casamento conturbado, sem a tal benção do pai, viveu violência dentro de casa com o tal do marido, sofreu muito, enfim. Aí no funeral ela disse assim, o meu pai não era Deus, mas o meu pai me mostrou quem Deus era. No dia em que eu liguei para ele e disse, pai, eu não aguento mais. Aí o meu pai disse, então volta para casa. Volta para casa. Vem para sua casa. Né? Quer dizer, eu sempre tive um lugar de amor junto do meu pai. Então, às vezes, pode parecer que alguns filhos parece que são um pouco mais complexos na sua jornada, mas o amor, aquela coisa antiga que existia antigamente, lembra? Desse jeito, nessa casa, você não entra mais. Se você continuar assim nessa casa, você não pisa mais. E alguns filhos foram embora e nunca mais pisaram mesmo. Né? Então não adianta. E uma coisa que ficou muito claro para mim e para a Vivi, na nossa experiência, nesses meus 50 anos, a gente vai fazer agora 30 anos de casado, depois que os filhos nascem, já não tem mais nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com eles. É verdade. Tem tudo a ver com eles. Nasceram os filhos, agora é aquela geração. É eles. Né? Então, primeiro conselho que eu dou aqui, fica à vontade, Moisés, eu estou falando aqui, mas vai interagindo, por favor. Trazer para a nossa realidade que a gente vive aqui de América. Claro. Quem sabe você que está assistindo, você está tendo esse entendimento de duas esposas. Era uma cultura da época, claro. Isso. Mas aqui nós podemos substituir, pastor, eu creio, a Lia pelo trabalho, a Lia por o celular hoje em dia pode ser uma Lia muito grande. As famosas babás eletrônicas. Tudo hoje pode ser, sabe, a Lia pode ser representar isso hoje. Os amigos, algo que você põe na ordem de preferências, você coloca à frente dos filhos. Não tem aquela disposição, porque como a vida é muito corrida, aí o pai chega em casa, não escolhe não estar com os filhos, então coloca aí um celular, um iPad, um subterfúgio eletrônico, se vira aí que eu tô sem tempo para você. Isso é horrível. Cabe a mesma situação. É do mesmo jeito. Então, essa observação é muito boa. Eu acho que quem ama de verdade, gosta de estar junto, gosta de passar tempo, gosta de fazer parte, gosta de pertencer daquela... eu tô lembrando, Moisés, da Zoe domingo. Aí
Eu não sei se você acompanhou o culto, teve a apresentação do Dia dos Pais e justamente a Zoe, a filha aqui do Moisés, cada criança pegou uma plaquinha, né? Super Daddy, I love Daddy, eu amo meu pai. E a plaquinha da Zoe dizia, fica tranquilo, papai. Qualquer dia desse eu vou embora daqui. Logo, logo eu saio. Logo, logo eu saio. Cara, eu senti a dor, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque o tempo passa muito rápido e é assim que a vida segue. Então, principalmente quem tem filha, né, menina, ela tem essa referência, ela vai levar isso para essa memória do pai. Não Até é? só contar uma experiência que aconteceu ontem, pastor. É. O Noah, por ser menino, tá sempre mais perto, sempre mais agarrado, chega sempre, aproxima um pouco mais, e aí acabo, às vezes, fazendo um pouco mais de coisas com ele. E ontem, às 8, tinha médico de manhã, tinha uma consulta, e eu disse pra Bianca assim, ó, você vai ficar em casa, o Noah vai ficar contigo, eu vou sair só com ela. Só nós dois. Que legal. Aí a Bianca fez uma lancheirinha de snack e tal. Nós fomos no médico e ela tava assim, ó, em êxtase, só eu e ela. Aí ela dizia, papai, hoje é dia de papai e filhinha, né? No carro o tempo todo. Aí no caminho da volta, a Bianca me mandou a lista do mercado. E é uma coisa que geralmente eu faço com os dois. Eu digo, ó, só eu e você vamos pro mercado hoje. Pastor, a felicidade dela, foi uma coisa. Na hora de dormir, ela queria assim, ó, não, eu quero, hoje é o nosso dia, papai. Ela queria estar abraçada, queria que eu dormisse abraçado com ela. Então, às vezes eu trato os dois, Claro, tento claro. trazer de maneira igual. Claro. Mas o senhor vê como esse momento, assim, ó, principalmente você que é pai de menina, né? O senhor falou muito bem ali, a referência de Deus, de um filho, é o pai. Né? E a referência de marido, de esposo, de um relacionamento que a filha vai ter também é o pai. A importância de você como homem e que tem filha menina, de estar próximo, de fazer às vezes uma coisa simples, que foi ir no mercado. Eu falava algo lá quando os meninos eram pequenos e a Vivi dizia assim, amor, isso é muito pesado. Mas eu chamava os meninos e dizia assim, gente, a hora que vocês conhecerem uma pessoa para a vida de vocês, elas têm que ser no mínimo igual a sua mãe. Porque se for menos do que sua mãe, aí amor é muito responsabilidade. E graças a Deus, Deus tem abençoado a vida deles. Mas é muito interessante isso, porque essa referência fica, né? A referência do pai, dessa proteção, desse respeito, desse carinho. Então isso é importante. E eu não sei se você já viu, com certeza você já viu, tem um videozinho que roda no Instagram, foi no Instagram que eu vejo, de uma mãe, é uma influencer, e ela fala como produzir, né, a atitude de masculinidade no seu filho. Você já viu? Vi. Ela pega um pote de geleia, é muito duro, ele é pequeno, ele não vai conseguir abrir. Ela abre o pote e ela fecha mais um pouquinho só o tempo da tampa sem pressão, e ela chama o filho. Filho, vem, e o menino vem. E ela faz de conta que tá muito difícil abrir aquele pote e dá para ele. Aí ele pega, abre e fala, uau, você é extraordinário, muito obrigado por cuidar de mim. Vai gerando nele o senso de proteção. Cara, isso é maravilhoso. Então eu acho que fica legal esse ponto aqui. Ame igual. Tem linguagens diferentes, porque existe linguagem de amor para criança também. Então você tem que perceber o que é, se é presente, se é serviço. A cada criança tem a sua linguagem de amor. Nessa linguagem de amor, a gente respeita, a gente cuida, a gente ama. O segundo ponto que eu coloco aqui, importante na história de Jacó, algo que faltou ali. Você não vê Jacó em nenhum momento. E Jacó falando com seus filhos, e Jacó orientando seus filhos, e Jacó acalmando seus filhos, e Jacó repreendendo seus filhos. Não. Então, eu aprendo uma coisa aqui que é importantíssimo na relação de pai e filho. Comunicação honesta o tempo todo. Comunicação honesta. Tá com alguma dificuldade? Tem alguma coisa errada? Precisa chamar atenção? Tem que fazer uma repreensão? Tem que mostrar como é feito? Comunicação aberta e honesta com seus filhos. Seus filhos precisam confiar em você como pai. Você precisa ser a referência, né? Eu busco sempre, pastor, lá em casa,
me usar como exemplo. Então, isso redobra em mim a responsabilidade de ser esse referencial para eles. Yeah. Porque várias coisas, às vezes, atitudes que o Noah tem, que ele faz, eu falo para ele, e a pergunta que eu faço e que eu vejo nele, que desmonta ele, mesmo com 7 anos de idade, eu digo assim, ó, alguma vez você me viu fazendo isso? Yeah. Você viu o papai fazendo isso com a mamãe para você estar fazendo isso com a sua irmã? Você viu o papai falando esse tipo de coisa para você falar isso com o seu amiguinho? E eu percebo que daí ele papai, papai, você não faz. Eu digo, então, filho. E olha que nós já tivemos aqui no Abba Kids, na Abba Church, ocorrências de meninos, né, crianças agredindo meninas. E aí as monitoras, poxa, menino, não faça isso, por que você está fazendo? Ah, meu pai fez isso lá em casa com a minha mãe, por que eu não posso fazer? Isso é terrível. Repete. Então, isso que você faz está dentro. Tem que haver a conversa aberta, a repreensão aberta tem que acontecer, tem que ser transparente, isso tem que acontecer com os filhos. Não dá para o pai simplesmente ignorar que alguma coisa não está bem. Às vezes a mãe sinaliza, poxa, eu preciso que você fale com o nosso filho, eu preciso que você fale. O pai tem que sentar e falar sim. Aí, hoje é a era da internet, né? Vi um outro vídeo esses dias de um menino que era muito violento com a mãe, tinha só 7 anos de idade, e ele era terrível, não era obediente. E aí e o pai não era presente, o pai abandonou. Aí coube a um tio próximo falar com ele. E aí o tio falou com ele num nível de repreensão muito alto, mostrando para ele a diferença entre é assim que você fala com a sua mãe, por que você não fala com o seu tio do mesmo jeito? Aí o menino vai ficando acuado e com muito medo. Ele dá uma pressão assustadora. Aí ele começa a dizer, porque o mundo vai te tratar assim. É verdade. Né? Então, eu sempre digo, o pai precisa ser o primeiro grande amigo dos seus filhos. Sim. Porque senão esse grande amigo dos seus filhos vai aparecer no mundo com outros valores. Sim. Então, que eles ouçam primeiro de você. O que eu e a Bianca falamos sempre no podcast isso, pastor. Nós, muitas vezes, sem perceber, na criação do filho, às vezes estamos fazendo algo, o filho vem, pai, isso. Agora não posso. Quando a criança vem para você, ele está dizendo que, pai, a tua opinião, para mim, importa. Importa. A partir do momento que ele perceber que ele não tem essa abertura, ele não tem acesso, ele vai buscar acessos em outras pessoas. E aí que está o perigo de quem irá acessar o coração do filho. Claro. Não é? Porque daí ele vai perceber o quê? A opinião do pai não importa mais para mim. E aí você não entende, mas eu falo, ele não me ouve, eu falo, ele de um jeito, ele faz de outro. É porque teve um momento que ele teve essa ruptura. Paralelo a isso também, a gente ouve uma queixa dessa forma, dessa natureza. Pastor, eu não sei como isso é possível porque eu nunca ensinei isso. Eu nunca falei sobre isso. Só que as pessoas se enganam no seguinte, só o fato de você não falar também foi dito. Sim. Não, mas eu nunca... Não é porque você não fez, é que você também não fez diferente. Sim. Então o fato de você não fazer algo já está feito de uma outra forma. Por isso que a gente tem que ser intencional. Aquilo que não é dito também foi dito. A omissão também é uma forma de ação. Forma de ação. E aí vai ficando as lacunas e outros ambientes e pessoas vão acessando esse espaço no coração dos nossos filhos. Então, a conversa precisa ser clara, precisa ser honesta e tem que acontecer sempre. Eu vejo isso aqui em Jacó. Outra coisa, que ele levou muito tempo. Isso, e tem os desdobramentos ainda lá em José no Egito. O sofrimento que Jacó passa na sua cegueira, a informação do filho morto, a humilhação de ter que voltar. Bom, nós precisamos cultivar entre os nossos filhos perdão e reconciliação. Eles precisam entender sobre isso. Sabe aquela famosa camisa do perdão? As mães antigas usavam a camisa da reconciliação. Era um camisão que
colocava os dois filhos dentro dessa camisa. Eu já vi isso. Já viu? Os dois, a cabecinha dos dois numa única gola, os bracinhos dos dois vão ficar aí agarrado, abraçado, até se perdoar. Né? Eram os métodos dos antigos. Que, modesta parte, gente, funcionou muito, porque tem muita gente boa que entendeu isso. Mas como evitar que os meus filhos se tornem inimigos, sejam competitivos, né, se traiam? O que eu posso fazer? Cultive perdão e reconciliação. Traga para a mesa e diz: isso não se faz, isso não se fala. Nós vamos falar sobre isso agora e vamos resolver isso agora. Peça perdão ao seu irmão, peça perdão à sua irmã. Nós sempre falamos assim, nós como família não usamos essa linguagem aqui. Nós como família não tratamos um ao outro dessa maneira. E são atitudes que a gente percebe. Eu tenho ativado muito isso no Noah, a proteção antes de vir para cá. Até quem sabe você está vendo um cenário diferente da série. Devido à agenda, à correria do pastor, nós estamos gravando hoje aqui na igreja. São 9h30 da noite de uma sexta-feira. Então eu falei pro Noah, eu sempre falo, hoje eu estava saindo de casa e digo: filho, papai vai sair. Proteja sua irmã e proteja sua mãe. Yeah. Esteja atento. E eu já tenho percebido, pastor, no momento de brincar com outras crianças, agora no verão as crianças lá em casa tem um squish de jogar água, aí um menininho jogando assim na Zoe, e a Zoe, para, o Noah brincando lá no outro lado. Ele veio igual um raio e tirou a mangueira da mão do menino. Uou. Você não está ouvindo a minha irmã dizer que para? Yeah. Pastor, eu olhei para a Bianca assim, tá dando certo. Exatamente. Tá entendendo. É isso. O perdão e a reconciliação precisa ser parte da cultura. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ter a sua cultura pessoal de existência. Então, eles têm que ser claros nisso. Por exemplo, um homem casado. Meu filho, um homem casado não tem mais a cultura de convivência com solteiros. Sim. Isso é uma cultura. Meu filho, um homem protege mulheres. Isso é uma cultura. Meu filho, um homem não... Por exemplo, cultura. Um homem escolhe não se relacionar em ambientes que diminuem a sua capacidade de ser produtivo. São cultura. Você precisa fazer parte de ambientes que elevam você, que te promovam. Então, esses valores precisam ser pessoais. Sim. Então, isso que você plantou no Noah, você já está vendo os frutos. Então, fica aí a dica para você. Promova perdão, reconciliação e gere nos seus filhos uma cultura saudável, uma cultura de proteção, uma cultura de respeito. Até a gente percebe, pastor, que há principalmente no lado masculino, o pai, né, que é o filho é o machão, o filho é isso, usa o termo o filho é o pegador e ensina para o filho essa forma de relacionamento. Né, que a mulher você pega aqui, você pega lá, você faz isso, e a criança vai crescendo com aquilo. Nós temos, eu tinha amigos no Brasil que os pais, quando as crianças alcançaram uma certa idade, o menino, levaram o menino para ter a primeira experiência com a mulher num prostíbulo. Isso é muito comum. Sim. E isso, na verdade, está destruindo o conceito dele de família, de relacionamento, de como deve tratar uma mulher. Aí depois não entende por que o filho não firma um relacionamento, não consegue ter uma família, não consegue desenvolver uma relação. Porque lá atrás o pai plantou uma semente que foi gestando no filho esse conceito de como deve se relacionar. Essa questão, alguns pais não se dão conta disso. Eu sempre falo, você precisa estabelecer um padrão de princípios e cultura pessoal nos seus filhos. Coloca isso neles, porque é assim que eles vão responder ao mundo, não é? E mais duas coisinhas que eu coloquei aqui, Moisés, para quem está assistindo a gente. O livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, ele fala algo bem interessante. Ele vai dizer assim, ó: ensine estas coisas para os seus filhos, e eles para os filhos deles. Ensine em casa, ensine assentado à mesa, ensine pelo caminho, ensine indo, ensine voltando, ensine se assentando.
o tempo todo, esse tempo de qualidade e relacionamento com a família. Pais, por favor, sejamos intencionais nisso. Você precisa ser. É diferente. A mamãe marcar é especial, mas o pai dizer tal dia é o nosso dia, ou tal hora do dia é o nosso tempo, em que eu vou na mesa, na cama, no piquenique, caminhando, andando, indo e vindo, transferindo saúde espiritual, física, emocional para os nossos filhos. A gente evita no futuro reações como os filhos de Jacó. Há um vídeo aqui nos Estados Unidos, tem um programa de TV, não sei se ainda existe isso, em que eles pegavam crianças mais rebeldes, né, e um policial, um state trooper, todo fardado, dava uma dura na criança ao vivo no programa. E tem um vídeo que é impossível não me emocionar cada vez que eu vejo, em que a mãe tá vendo, a mãe tá na plateia, e o state trooper com o dedo assim, rixe no olho do menino, diz assim, ó, você precisa se comportar, porque senão eu vou levar você vai ficar comigo um bom tempo. Eu vou ser como o seu pai. Você quer que eu seja o seu pai? Aí o menino disse, sim, eu quero. Aí todo mundo parou, todo mundo perdeu a ação, porque normalmente as crianças dizem que não. Aí o State Trooper olhou para o apresentador e disse, mas por que você quer que eu seja seu pai? Ele disse, porque eu nunca tive um pai. Eita! Aí o programa acabou tomando Nossa. um rumo, ele abraçou o menino, assim, ó. Então a importância da figura do pai, que o menino mesmo, ele estava tão desesperado pela figura de um pai, que aquele comportamento dele era pela ausência do pai, e quando alguém deu um ato de repreensão, como o senhor falou que a repreensão é necessária, ele identificou a figura do pai. Na hora, falou, esse é o pai. Isso é maravilhoso. A presença do pai. Quando a gente tem gabinete pastoral que atendemos pessoas, ou casais, ou atendemos indivíduos em particular, é interessante que a pessoa vem e fala, né? Tô em crise financeira, tô em crise de relacionamento, tô em crise pessoal, porque eu tenho problemas de adaptação no país, é muito difícil ser um imigrante aqui nos Estados Unidos e tal. A pessoa fala a queixa que ela tem que fazer, que ela tem que falar. Ela termina de falar. A gente geralmente pergunta assim, você tem pai? É tipo um elemento surpresa. Ela fala, oi? Você tem pai? Tenho. Falei, vive ainda o seu pai? Vive sim ou não, dependendo da resposta. Como era o seu relacionamento com o seu pai? Qual é a sua memória? Quando você pensa no seu pai, você lembra do quê? Cara, 80% das vezes. O problema é ou a ausência ou o excesso, né? Ou a presença boa do pai na vida daquele indivíduo. O pai é determinante. Pode ser simples, pode não escrever direito, pode não saber nem ler, pode ser aquele senhor da roça, mas a presença dele. Aquela coisa de o pai chegou, trazendo equilíbrio, governo, proteção, provisão, paz. O pai está na casa. Então isso é fundamental. Isso precisa ser intencional. Tempo de qualidade com os nossos filhos. O senhor tem falado muito na igreja que é uma coisa que me marcou muito, é que o pai, em primeiro lugar, o pai é a referência de Deus, é a primeira referência de Deus. É por isso que a gente vê pessoas com dificuldade em relacionar-se com Deus, porque quando você recebe a mensagem, Deus é o teu pai, já dá um gatilho na pessoa. Exato. E segundo, a atração da presença de Deus para dentro do lar acontece por meio do pai. O pai é quem traz a presença de Deus para casa. E a mãe a mantém. Essa é a grande chave. O pai ele exerce a função de profeta e sacerdote dentro de casa. Então, como sacerdote, o pai vai à presença de Deus, traz de Deus para casa, e como profeta em casa, ele libera sobre a família. O Senhor está conosco, iremos assim, esse é o passo que nós vamos dar, essa convicção que nós temos nele, esse é o pai. E a mãe guarda. Então a primeira referência de Deus para a criança é o pai, e a primeira referência de Deus, a primeira referência da presença de Deus no lugar é a mãe. E você sabe que na comunidade dos judeus, a mãe é responsável pela criança,
até os 6 anos de idade. A mãe cuida até os 6 anos de idade. Dos 6 anos até os 12, o pai assume. Sendo que quando a criança completar 12 anos, ela já leu a Torá 4 vezes. Ela já leu a Torá 4 vezes. Então, a presença do pai é fundamental. E entender que é uma missão em grupo, né, pastor? Não é a mãe, não é o pai, é ambos. É um time, ambos. E as crianças percebem isso, elas leem isso. E as crianças observam tudo e absorvem tudo. Está tudo nelas. Nasceu a criança, com 4 anos de idade, o caráter está definido. Dos 4 aos 7, ele está amplificado. Dos 7 ao diante, ele é a mesma pessoa até a idade adulta. E um dos fatos que a gente teve conhecimento até na nossa série da Mãe Exausta do ano passado, quando a sua esposa, a pastora Viviane, esteve lá, e ela disse que devido às suas agendas, à sua itinerância, ela sempre estava mais com os meninos, mas ela nunca deixou eles sentirem a sua ausência. Ela sempre buscou, para tudo que iriam fazer, mesmo o senhor não estando presente, ela tentava trazer a presença, a memória, sempre o pai. E isso a gente vê hoje os casais entre si, no Brasil, no que se chama de alienação parental. Sabe? Tá com uma rusga com o marido, envenena os filhos. Envenena os filhos contra. Horrível. E horrível isso traz um dano. Horrível isso. Eu me lembro quando o Ben, que é o Júnior para nós, né? O Júnior era pequenininho, ele estudava numa escola adventista, e aí tinha a celebração do Dia dos Pais. E aí a cada criança tinha que levar para aquela apresentação, para aquela escola, o que melhor definiria o pai, né? Aí a minha esposa, a Vivi, perguntou assim: o que você quer levar? Você quer levar um terno, uma gravata, uma camisa? Aí ele entrou no meu escritório, pegou a minha primeira Bíblia, que eu comecei a pregar com 14, 15 anos. Tenho ela até hoje lá no Brasil, porque assim, é uma Bíblia fininha, toda sofrida, capa sofrida. Aí ele foi lá, pegou a minha Biblinha e falou assim: não, mãe, o pai só precisa de uma Bíblia. Era a referência que ele tinha e o que a mãe dizia: seu pai está pregando, seu pai está na igreja, seu pai está servindo a igreja. Tanto é que eles são apaixonados por servir a igreja. Todos, né? Da Os mesma dois estão forma. envolvidos de uma maneira. Da mesma forma, né? E por último, gente, aqui nessa observação de Jacó, que é importantíssimo, porque talvez você está dizendo assim: meu Deus, eu preciso de muita ajuda porque não é fácil. E a Bíblia vai dizer em Tiago 1:5, se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Busque sabedoria de Deus. Senhor, me ajude a conduzir meus filhos de forma que o Senhor seja glorificado através da vida deles. Que eles sejam pessoas incríveis, que aonde eles estiverem, os ambientes que eles acessarem, eles se tornem a luz daquele lugar, a profecia daquele lugar, o socorro daquele lugar. Nós sempre buscamos dizer em casa, pastor, quando eles vão para a escola, tem algumas palavras, nós temos nosso ritual antes deles saírem de casa, que a gente lê a Bíblia com eles, ora por eles, abençoa, e a gente sempre traz claro a identidade deles, de quem eles são. Em primeiro lugar, vocês são filhos amados. Segundo, vocês são discípulos de Jesus. Isso. Aonde vocês pisam, vocês abençoam, o Senhor os dá por herança. Vocês estão lá para influenciar e não para serem influenciados. É boba, uma criancinha pequenininha. Não, você está ativando. Ativando nela a identidade. Exato. Ativando. E uma das coisas que eu me lembro da minha infância, que me marcou muito, da questão de ter uma comunhão com Deus, era de várias vezes passar pela porta do quarto dos meus pais e ouvir, né, aquele Senhor. Aí eu abria a porta, olhava, ele e a mamãe de joelho orando. Então não há como a gente transmitir isso ausente. Precisa começar Precisa estar. Nossos filhos precisam nos ver orando, precisam nos ver lendo a Bíblia, precisam nos ver atos de amor com a esposa. Os filhos precisam ver isso. Receber o cuidado, o carinho. É tão ausente isso hoje, né, pastor? A gente vê que muitos dos problemas que hoje chegam ao gabinete pastoral poderiam ser resolvidos com um ato simples. Às vezes. Atos simples, atos de amor. E é isso, Moisés. Oro para que essa paternidade de Jacó, se houver, se for o caso de quem assiste,
se converta, né? Quem estiver assistindo aí, se converta a essa oportunidade que Deus está dando de produzir o efeito de restauração e cura, porque ainda há tempo, né? A criança, ela sabe identificar o abraço, a verdade, a abertura, a transparência, a clareza. A criança entende, sim. Entende. O Júnior era pequenininho, bem pequenininho, e eu tinha um carro, acabava de comprar um carro, ele tinha mania de entrar no carro e apertar o botão de alerta. Entrava no carro e apertava o botão de alerta e as luzes ficavam piscando. E aí um dia eu falei para ele, meu filho, para de apertar o botão de alerta do carro. Aí ele falou assim, por quê? Por quê, pai? Eu falei, porque sim, para de apertar. Aí ele falou assim, mas a mamãe falou que porque sim não é resposta. A mãe sempre muito inteligente. Aí eu falei, tá bom. Aí aperta o botão de alerta. Ele apertou o botão de alerta. Aí tirei ele do carro, dei uma volta em todo o carro. Falei, tá vendo? Ó, essas luzes estão piscando. Assim, bem... E ele pequenininho. Essas luzes estão piscando, isso significa que tem algum problema. Ou tem algum problema no carro, ou tem algum problema na estrada. Eu estou sinalizando para mais alguém nessa linguagem que alguma coisa pode estar em perigo ou pode estar com problema. Então, isso é um alerta para cuidado, para proteção nossa e de quem está vindo e tal. Nunca mais mexeu no botão da alerta. De repente, a gente está numa viagem, tem um acidente lá na frente, o policial manda parar porque estava atendendo o acidente. Aí ele ouviu. Não, é um acidente, a gente está no estado de emergência. E eu parei o carro. Olha que eu parei o carro, ele saiu lá de trás e apertou o botão de alerta. O senhor gerou entendimento nele. Cara, é simples, vocês precisam fazer isso. As crianças aprendem sim, eles sabem. Maravilha, pastor. Amém? Obrigado. O senhor pode orar por nós, abençoar Claro. as famílias que estão... Claro. Pai, muito obrigado por esse tempo com os teus filhos. Te agradeço pela vida do Moisés, da Bianca, da Zoe, do Noah, por esse canal, por esse podcast, por esse tempo de conteúdo gerado com responsabilidade, com intencionalidade, servir famílias, produzindo o efeito incrível da cura, da reconciliação, do milagre, da unidade, Senhor, da boa cultura, do bom princípio. Peço por aquelas pessoas que acompanham este canal e que nos assistem agora e que talvez estejam enfrentando os dramas de Jacó. Senhor, liberta-os desse entendimento de que eles não precisam falar ou se envolver com a vida dos seus filhos. Eles precisam estar presentes sim, meu Deus. Então dá a eles sabedoria, que eles possam produzir o poder do perdão, da reconciliação, do bom princípio, que eles se tornem exemplos a serem seguidos, que os seus filhos se apaixonem cada dia mais pelo ambiente da casa e por tudo aquilo que os seus pais se tornaram como referência. Por isso nós oramos e eu te agradeço pelo efeito que essa série já está causando. Pai, obrigado por tudo aquilo que já está acontecendo como milagre para a glória do teu nome, Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Graças a Deus. Pastor, obrigado. Obrigado, Moisés. Obrigado por participar. Obrigado, Deus abençoe, gente. Gente, essa foi a série Entre Pais, Personagens Bíblicos. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado a você que está sempre aqui no canal, curtindo, comentando. Que Deus te abençoe. Somos muito felizes por ter você aqui, tá bom? Não esqueça, é novo, inscreva-se, ative as notificações, compartilhe, nos deixe saber como que o nosso conteúdo tem chegado até você. Estamos nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. Que Deus te abençoe.